Fala, rapaziada, bora mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Eu vim trazer para vocês os principais destaques aí da rodada, beleza? Então, sabe como funciona por aqui, né? Deixa o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você sabe que vai curtir o conteúdo, beleza? Bora pro vídeo. Ontem a gente teve algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada, né? E aí eu vim trazer para vocês o que aconteceu nesses jogos. A gente teve o jogo entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã. O Flusão venceu o jogo por 2-1 com gols de Germancano, né, voltando a marcar gol, e do Canóbio. O Canóbio que tá marcando gol atrás de gol, né? O Fortaleza diminuiu no finalzinho ali com o Breno Lopes. Mas não foi o bastante pro Lion, que não conseguiu reagir e continua numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, uma vitória importantíssima, né? O time que, como eu disse ontem, já tá numa situação muito confortável no campeonato, não briga realmente por título, mas tá ali no meio de tabela muito confortável e tem o jogo de volta da Copa Sul-Americana no meio da semana. A gente teve também o jogo entre São Paulo e o Sport, né, rapaziada? O Sport começou muito bem o jogo, né? Parecia que realmente o Sport estava num momento de extrema reação. O time do Recife abre 2-0 contra o São Paulo, jogando muita bola, dando muitos contra-ataques, dando muita dificuldade para o time do São Paulo. Mas no segundo tempo entram o Lucas Moura e o Henrique, alguns jogadores, o Bobadilha, conseguem mudar o jogo para o São Paulo. O jogo muda completamente de tom. O Lucas mesmo faz um gol, né? O Lucas que não marcava desde fevereiro desse ano, marca um gol ali aos 66. A cabeça subiu muito alto, livre de marcação, diminui para o tricolor. E no finalzinho, o Mike num bate-rebate, o garoto lateral da base, faz 2-2, iguala as coisas pro São Paulo, o tricolor que segue bem no Campeonato Brasileiro e vai com a cabeça tranquila. O tricolor jogou com o time totalmente reserva, né? No finalzinho que entraram alguns jogadores aí como o Lucas Bobadilha e o André Silva, mas o time foi realmente com um time bem alternativo e consegue conquistar um ponto e vai pro jogo dessa semana contra o time do Atlético Nacional, pelo menos sem ter sido derrotado, como era algo que poderia muito bem acontecer, né? Ainda nesta rodada a gente teve o confronto ontem entre o Ceará e o Bragantino, né? O Ceará vence, o Ceará que tá muito bem no campeonato, né? O Ceará melhorou muito e consegue conquistar a vitória em casa contra o time do Bragantino. O gol solitário ali foi uma bola que sobrou, foi reboteada da área, o gol do Ailon, né? Ailon que teve um gol anulado contra o Palmeiras, hoje o gol valeu e o Ceará vence o Bragantino, que tá numa queda livre. O Bragantino numa sequência péssima no Campeonato Brasileiro. O time começou tão bem o campeonato, né? E aí, fechando as partidas do dia de ontem, né, meus amigos? A gente teve o jogo lá na Neoquímica, aqui em São Paulo, entre Corinthians e Bahia. Pois é. O Corinthians, ele começa perdendo, busca o empate, né? Mas aí o Bahia, logo na jogada seguinte, faz uma jogada em altíssima velocidade de pênalti. O William José pata o jogo, né? E o Bahia consegue se segurar. O Corinthians tenta ir pra cima, né? Mas o Bahia vence o jogo e conquista os 3 pontos. O Corinthians está numa situação muito complicada e o Bahia, nesse momento, se consolidando ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Uma grande campanha do Tricolor de Aço, o time aí comandado pelo técnico Rogério Ceni, né? Esses foram os jogos do dia de sábado. O Corinthians é uma situação bem complicada, o time não tem que acordar. O Corinthians que está nas quartas de final da Copa do Brasil, mas não sei se o foco do Corinthians deveria ser a Copa do Brasil. Até porque os times atrás do Corinthians têm vários jogos a menos. Se conquistarem as vitórias, devem colocar o Timão numa situação bem complicada. Hoje aí, no domingão, a gente tem às 16 horas o confronto entre Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo na Arena MRV. O Galo, que conquistou a vitória contra o Godoy Cruz no meio da semana pela Sul-Americana, vem aí com confiança para vencer o Grêmio em casa. Deve ir com um time misto, né? Não sei se vai com força total, porque o Galo nesse momento mostra que prioriza de novo as Copas como ano passado. Às 16 também a gente tem o Santos de Neymar recebendo o Vasco da Gama. Santos favorito para esse confronto, né? Mas um jogo difícil, o Vasco que precisa voltar a vencer também está numa situação muito delicada, o Vascão. Mais tarde, às 18h30, a gente tem o clássico entre Internacional e Flamengo, mais um, né? A gente teve o jogo de ida da Libertadores, tem esse jogo pelo Campeonato Brasileiro e tem o jogo de volta na semana que vem entre os dois times. Realmente, eles não estão aguentando ver um ao outro mais, né? E para fechar o dia de hoje, a gente tem o clássico também nacional, que foi briga de título na temporada passada, tanto em Libertadores, nas oitavas de final, quanto no Brasileirão, na disputa pelo título. Botafogo contra Palmeiras, às 8h30 no Newton Santos, um baita jogo. O Botafogo que conseguiu vencer por 1-0 e deu, então não sei o que vai fazer. O Palmeiras deve ir com o time força máxima, então o Palmeiras tem a vantagem nesse confronto, porque goleou por 4-0 o Universitário e pode se dar o luxo de poupar alguns jogadores no jogo de volta aqui no Allianz. Mas o Botafogo vai ter que ir com força total para contra a LDU
que é um adversário muito forte, e o Botafogo só fez 1 a 0 placar mínimo no jogo do Newton Santos, né? Então talvez vejamos um Botafogo modificado e um Palmeiras completo nesse confronto, dando vantagem, claro, pro Verdão. Amanhã a gente ainda tem um jogo, né? Que é entre Mirassol e Cruzeiro. O Cruzeiro na perseguição contra o Flamengo. Esses foram os jogos, né, deste domingo, né? No meio de semana a gente tem os jogos atrasados, tá? A gente tem um dos jogos atrasados da 14ª rodada, a gente tem o confronto entre Juventude e Vasco da Gama, enquanto vai estar acontecendo os campeonatos intercontinentais, né, rapaziada? Bom, o Brasileirão é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quais os seus palpites para os jogos de hoje. O que você acha que vai rolar na rodada do Brasileirão, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar ele com quem você sabe que pode gostar do conteúdo e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.